exame do colégio ainda tá rolando, os professores estão caçando os alunos, meu querido. Tá tudo sem saber o que vai acontecer. Eles estão usando inclusive seus poderes para fazer cada um dos alunos reprovarem nessa prova. E o Iruma tá nesse meio, ele conseguiu fugir por enquanto aí, né? Porque resta um balão para ele e ele não pode perder esse balão de jeito nenhum, senão ele vai ser eliminado e vai acabar caindo de rank. Vamos ver como é que tá todo o andamento no volume 28 de Iruma nesse vídeo aqui então. Será que ele vai escapar? Vamos ver, vamos nessa. Fala seus otakus, beleza? Eu sou o Miras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O volume já começa de cara com um flashback insano, galera. Um jovem Sunniva finalmente terminando o que o Derkilla tinha pedido pra ele terminar. Ele tava lá pedindo pro seu assistente pra não contar o Derkilla ainda, porque o item era um protótipo, ele não tava pronto. Só que o Derkilla apareceu de repente pedindo para que mostrasse a ele. O Sunniva se recusava porque não tinha terminado o teste de segurança e acrescentou que cultivar um campo de flores sobre um rio de magma é uma ideia muito maluca de se fazer. Então ele deveria proceder com cautela daqui em diante. Mas infelizmente o Derkilla ignorou o aviso dele com tudo, pegou o item dele, abriu e viu que lá no recipiente de vidro foi revelado uma flor de fogo. Literalmente no formato de uma flor assim, o fogo. E aí, alguma coisa pode indicar que tem a ver com Asmodeus. A gente não sabe ainda exatamente, tá? Isso é só uma suposição minha mesmo da mente. Justamente por causa dos poderes secretos que ele tem, que a gente comentou que já estão começando a ser revelados no vídeo passado. Mas, voltando pro presente, depois de escapar da Shida, o Iruma, Shima e o Garson começaram a recuar pro quintal da torre do primeiro ano. Justamente para eles conseguirem secar, né, o antídoto que eles tinham colocado no corpo, para passar pelo buraco que o Garson criou para fugir da Shida. O Garson cobriu eles com as suas roupas, enquanto o Iruma percebeu que a Shima tinha prendido o Garson atrás de um gelo. E a razão é que ela estava chateada por ele ter sido carregado como uma princesa pelo Iruma e ela não. No entanto, o Garson diz ao Iruma que estava tudo de boa, porque acha que isso impediria ele de ser sugado para dentro do seu harém ali, né? Porque a gente já tinha até comentado que ele achava que o Iruma tinha um harém de pessoas que gostavam dele, que eram apaixonadas por ele, não de mulheres só não, tá? O homem também tá entrando nesse meio aí. O Iruma então mudou de assunto para que o que eles deveriam fazer em relação às operações SOS agora, já que adicionar a mistura principal tornaria as coisas ainda mais difíceis. O Garson, que finalmente saiu do gelo, desaconselha a ir para a sala do diretor, porque eles teriam que escapar de um professor e lá provavelmente estaria cheio de professores. A Shima, no entanto, imediatamente diz ao Iruma que ela seguiria para onde quer que ele fosse, mas admite que seria um pouco complicado também, já que a luta deles com a Shida foi algo exaustivo. Eles ainda não encontraram com nenhum outro time e só tem um balão sobrando, então ela acha que o time deles é o mais próximo de desistir de perder até o momento. Iruma então percebe que a Shima tá certa nesse ponto e começa a pensar seriamente no próximo passo, no próximo curso de ação que ele vai fazer. Depois de um tempo, ele conta aos dois o atual plano dele, que ele começou a criar. Só que esse plano ainda não foi revelado, né? A gente muda para uma cena que as equipes lá que já estão no escritório do Sunniva impedindo que ele nasça, né, que ele venha a aparecer, Momonoke diz a Kamui que os selos de convocação desapareceram, o que significa que todos os familiares do primeiro ano sumiram, deixando ele sem nenhum exército agora. Ela também acrescenta que ele está chegando ao seu limite, e embora a coisa toda tenha demorado quase 3 minutos mais do que ele esperava, né, justamente ela afirma que agora eles perderiam. Fene Mariani começa a entrar em pânico, porque o medidor disso tudo que, né, fazia o Sunniva não acordar, estava meio cheio, ainda não estava totalmente cheio não, então ela começou a desejar que outro aliado aparecesse para salvar eles. E olha só que legal, como se uma resposta ao seu desejo, o Kamui foi lá, se levantou, agarrou o Momonoke por trás, o que ela imediatamente ali percebeu e arremessou ele pra longe dela, né? Enquanto ele se esforçava para ficar de pé o máximo possível, ele diz a ela que não vai deixá-la tocar em nenhum dos alunos, fazendo com que o Momonoke diga que as garotas odeiam caras que não sabem quando desistir. Ela o atinge então com um Bolt Strike, mas ele ainda se força para ficar de pé depois disso. O cara não desiste mesmo. Ela exige que ele saia do seu caminho enquanto ela continua atacando ele com magia, enquanto os juniores assistem. Mas Kamui ainda tá de pé enquanto o Momonoke começa a ficar mais ofegante.
Kamui então declara que nunca a deixaria passar. É uma afirmação que deixa Mariane maravilhada nesse momento, né? Ela começa a se perguntar por que ele continua de pé ali, se forçando a ficar de pé, apesar de todos os seus ferimentos. E aí é quando a gente abre a história do Caim Clã, né? Do clã dele, que a sua magia de linhagem permite que eles se comuniquem com outras raças de demônios. Uma vez que lideraram vários sob seu comando em uma revolta contra o exército do Rei Demônio, por exemplo, o rei respondeu com força bruta e quase destruiu o clã Caim, mas eles sobreviveram e juraram lealdade ao Rei Demônio, mudando todos os seus modos, né, se refinando como cavaleiros leais ao mundo dos demônios e ao Rei Demônio. Acontece que essa foi uma história que a mãe do Kamui leu pra ele no passado, né, quando ele era criança, com a lição de que a sua família deve sempre se comportar como damas e cavaleiros adequados. Ela usa o pai dele como exemplo, por exemplo, dizendo que ele é digno, é um cara gentil, corajoso, embora seja um tanto obsceno aí, e diz a ele que um dia ele também se tornaria um bom cavaleiro. E essa é a hora do Kamui provar o que ele tá, fazendo. Desde então ele se esforçou pra se tornar esse cavaleiro aí, pra que ninguém chamasse a sua família de selvagens. Mas quando se matriculou lá na Babios, ficou surpreso ao saber que estava na classe anormal. Ele perguntou ao Kalego por quê, e o Kalego diz que ele está literalmente detido, escrevendo uma carta de reflexão na qual ele não consegue ver um ponto específico. Ele ressalta que vem de uma família de senhores, só que o Kalego afirma que o único motivo que ele tá lá, né, é porque ele estava sediando as alunas. Ainda assim, ele continuou a se comportar como um cavaleiro, comendo direito no almoço, a ponto de ser comparado com Asmodeus por comer de uma maneira digna. Embora um pouco desconcertado com toda a comparação que role, né, eu admito que o Kamui, cara, é um cavaleiro de fato. A gente tá falando em termos de boas maneiras. As suas palavras lembram a Kamui e ele se vê como esse cavaleiro. Então, quando o Momonoke pergunta ao Kamui por que ele continua se levantando, né, na sua cabeça o Kamui diz que é por causa da sua convicção inabalável. Ser popular com as garotas, o que Mariane imagina ser o motivo agora, né? Então, em sua mente, o cavaleiro é alguém popular, o que alimenta suas crenças desde jovem, e apesar disso ele realmente não entende a sua natureza lasciva, então constantemente está afastando as garotas, especialmente porque ele acredita que tá sempre apenas sendo honesto com elas. Ele também acredita ilusivamente que Asmodeus chamou ele de cavaleiro, quando ele nunca fez isso, né? Isso é que é a realidade. Mas até conseguiu aumentar a classificação para a posição 4 por causa desse tipo de coisa. Então ele não sabe porque ele não é popular. Ele finalmente conclui então que precisa de um momento para se exibir, mostrar para os outros como ele tem para se tornar popular, e finalmente ele encontrou esse momento durante o confronto com o Momonoke. No final das contas, ele acabou desmaiando, mas caiu nos braços de Mariane, que exige que o Momonoke pare de atacá-lo, finalmente realizando o tão esperado sonho de Kamui. Mariane diz a Kamui que nunca esquecerá da sua bravura, o que deixa ele sem palavras, e o que a Mariane confunde com ele tá com tanta dor que ele não consegue falar, tá ligado? Vendo que ela quer enfrentá-la agora, Momonoke pergunta o que faz ela pensar que ela tem chance contra um professor. A Mariane afirma que é porque ela é um dos 26 escolhidos. Ela então parece lançar um pouco de ilusão mágica em Momonoke, que começa a ficar um pouco desorientada, e continua confiante de que não seria afetada por tudo que Mariane conjura, mas está errada. Quando ela vê o Kalego ferido e deitado no chão, implorando pela sua ajuda, aí as coisas ficam sérias. Acontece que a Bloodline Magic da Mariane é justamente chamada de Name Sweeper, né? Que é o que permite que ela crie ilusões específicas que se adequam às suas circunstâncias. Ou seja, tacar o Kalego todo ferrado ali era justamente o que ela nunca queria ver na sua vida, a Momonoke. Nesse caso, ela queria que a Momonoke parasse de atacar, fazendo ela pensar que o Kamui era o verdadeiro Kalego agora. Embora incrivelmente perturbada pelos seus sentimentos, ela tentou desesperadamente se lembrar do que ela estava olhando, que na verdade tudo era uma ilusão. Só que o Kalego agarrou sua perna e disse que não deixaria ir. Momonoke então tentou afastá-lo e recuperar o seu foco, porque Mariane esperava que isso tudo aos poucos aí fosse dando tempo suficiente para eles conseguissem fazer as coisas que tinham que fazer, embora ela ficasse brava quando vê Kamui se apegando tanto a Momonoke nesse momento, né, como se fosse uma sede de sangue emergente, lembrando ela de que ela tá no meio de um lugar de uma luta. Mas a Momonoke recuperou a compostura por tempo suficiente para lançar a magia sobre si mesma para se acalmar, né, deixar sua mente mais tranquila. E aí foi quando ela lembrou, né, que o verdadeiro Kalego nunca permitiria que ninguém o visse tão vulnerável assim. Infelizmente, ela aproveitou isso para tirar fotos da sua vulnerabilidade, admitindo que foi realmente enganada e retirando-se da luta por enquanto. Ainda assim, ela continua confiante de que Mariane, concentrando toda a sua atenção nela, os juniores não teriam magia suficiente para parar esse dispositivo. Mas, para sua surpresa, ela vê que agora são 4 pessoas. 2 delas são Sabinoki Sylvia e Uzu, que chegaram lá.
e as outras duas são Zepar Zezé com Sylvia. E Yuzu também gritando que amam tudo isso, todo mundo se ama ali, todo mundo amigo. Momonoke se pergunta se isso é uma outra ilusão, ao ver os 4 que podem encher o dispositivo com magia. Zezé então pede à câmera que fique de olho nele, porque ele deseja que capture uma grande manobra, né? Um grande momento dele ali, né? Só que infelizmente Momonoke recupera os seus sentidos, destruindo seu telefone, e diz ao grupo que ela não teria piedade do seu truque. Ela usa força bruta para livrar da ilusão de Mariane e justamente vai direto pro dispositivo. Assim que ela libera o Bolt Strike, o seu ataque foi bloqueado por uma enorme parede de gelo de cortesia de Crocel Kerori. Pois é, mano, ela chegou lá do lado de Ix Isabela, moleque. O negócio tá ficando bom, todo mundo vai cair na pancada, cara. Faltando 3 minutos para o surgimento do Sullivan, Sabro entra na briga enquanto a torcida torce por sua chegada. Momonoke fica surpreso por ter apenas rasgado a parede para alcançá-los, já que Blushenko admite que Sabro sempre foi alguém excêntrico. Sabro diz a Kerori que sabe o que está acontecendo ali, e Sylvia liga alegremente para o seu irmão, justamente onde o Sabro elogia a Sylvia por resistir tanto quanto ela, né? E os outros pedem para deixá-la assumir enquanto gera vários escudos lá para proteger todos do ataque de Momonoke. Infelizmente para ele, assim que ele entra no espaço para uma briga, ele ouve Sylvia dizendo a Zezé que ela o ama, o que o deixa numa espécie de espiral aí, sacou? Ele pede então esclarecimento à sua irmã, e Sylvia tenta explicar que ela só quer dizer isso, não que o ama de verdade, mas é tipo amizade, sacou? Que novamente faz com que Zezé sofra dores internas, tadinho, o cara gostava dela. Fuzu tenta ajudá-lo então, enquanto eles confessam que ficou sem magia e energia, e aí a torcida de Uzu não é o suficiente para sustentá-lo, mas especialmente porque não é algo sincero, né? Uzu começa a entrar em pânico até que os juniores de Sabro, Ron Ron e Pulo Puco, que também vieram junto com ele, começam a ajudar despejando magia no aparelho. Momonoke diz que mais alvos apareceram para ela e tenta atacá-los, só que Sabro e Kerori seguram os dois, dizendo que não vão deixar ela interferir com os juniores, especialmente sobre o amor de Sylvia aí, né? Momonoke então responde usando um pouquinho de magia para derreter esse escudo, só que o Sabro faz o quê? A espada dele com o escudo que golpeia ela de volta e faz o seu comentário sobre quanto ele realmente tem um arsenal, basicamente é um arsenal ambulante, né? Ele então joga uma lança na parede de Blushenko e diz aos dois que seu objetivo é mantê-los longe do dispositivo e que não é a mesma pessoa do ano passado que atacou Blushenko de forma imprudente. O professor acima até aceitou o desafio do Sabro e agora os dois travaram uma verdadeira batalha um com o outro. Com apenas 1 minuto restante, todos estavam lutando para completar as operações SOS sem o conhecimento de todos, então Bars Robin estava escondido numa árvore com seu arco e flecha, pronto para atirar e arruinar a missão do aluno. Só que, cara, de acordo com a Barbatos Bashiko, ela falou, né, o clã Barbatos está sempre associado à palavra desespero. O motivo são suas habilidades como arqueiros, né? Porque basicamente não importa contra quem eles enfrentem, as suas flechas sempre atingirão os seus alvos, não importa o quanto eles tentem fugir. A melhor parte disso, né, é que isso acontece justamente quanto menos se espera. E a súbita onda de prazer gerada quando um arqueiro tem um alvo e o leva ao desespero sem piedade é absolutamente melhor. Ela então diz ao Robin que, embora considere uma pena que ele seja do clã secundário, ela também está aliviada. Então basicamente ele não pode roubar o apelido dela porque justamente não há um demônio mais adequado para ser um arqueiro do que ele. Afinal, ele gosta do que possivelmente o desespero traz, né, a maré ao seu favor no último minuto. Resta então 30 segundos e embora o Robin reconheça que a taxa que os seus alunos estão enchendo do dispositivo ele desligaria a tempo, ele também diz que a sua interferência mudaria tudo. Antes de usar o seu Bloodline Magic, então, ele sente a presença do seu primo de longe, focando nele. Acontece que é o Iruma, cara, que atira sua flecha no Robin e joga ele pra fora da árvore, quebrando o seu foco total. O Robin ficou maravilhado com o fato de que o único arqueiro, né, a única flecha, ter conseguido virar a maré a seu favor dos alunos, porque graças a ele, os alunos conseguiram terminar de encher o dispositivo com magia, completando assim a operação SOS e impedindo o Sullivan de emergir de uma vez por todas. Os alunos comemoraram por terem concluído essa operação SOS com sucesso, enquanto Shima elogiava o Iruma pelo seu raciocínio rápido de ter conseguido tirar o Robin dali. Pô, o cara treinou com a Bashiko, ele sabe exatamente o que a galera dos arqueiros gosta de fazer, né? No entanto, o Robin imediatamente atirou uma flecha no Iruma, que cortou a sua faixa de cabelo. Robin admite que o Iruma poderia distraí-lo graças aos ensinamentos do seu primo, da sua prima, né? Mas mesmo que a missão tenha sido um sucesso para eles, isso significa apenas que os professores assumiriam essa aposta. Em um instante então, Momonoke estourou o balão de Pulo Puco, apesar dos esforços de Sabro para proteger os dois,
e ele diz a todos que ainda não podem relaxar e todos precisam correr. Infelizmente, Robin estoura o balão de Ian, Bruchenko estoura o balão de Juju e Sylvia sai gritando, né, pra Marianne vir junto com eles. No entanto, ela diz que vai ficar com Kamui e diz aos outros para continuarem a jornada dali. O Zu não sai porque ela é a demônio de segurança da Marianne, sempre segue ela de qualquer forma, e agora ela também não quer sair do lado de Kamui. Marianne diz que acha que o seu time é o melhor quando Momonoke estoura o balão de Zu, então, eliminando assim o time do Kamui do exame. Aí complicou, né? Com isso a gente tem apenas 8 times que estão participando ali e 11 balões no total. Dantalion Dali admite que não achava que eles poderiam completar essa operação SOS, e com 25 minutos restantes para o final da prova, eles perguntam se o Kalego e Shichiro se eles poderiam acabar com o resto dos alunos. Os dois confirmam com confiança que podem, e assim a gente finaliza esse mangá. Agora o perigo vai estar solto pra tudo que é lado, cara. Porra, será que o Iruma vai realmente conseguir com os outros sobreviver a esse exame aí? Conseguir subir de nível mais uma vez? Pô, isso é uma coisa que eu quero acompanhar com você, cara. Comenta aí embaixo qual é a sua opinião, o que você acha que vai acontecer. E aproveita, se você quiser continuar acompanhando isso no mangá de Iruma, se inscreve aqui no canal, mano. Não vai te custar nada, só clica no botão, se inscreveu, ativou o sininho, que a gente já tá aqui trazendo coisas novas direto. Estamos acompanhando todo esse lançamento para poder trazer tudo em primeira mão para vocês. Tamo junto sempre, família. Aquele forte abraço. E ó, não esquece não, hein? Inscrição, sininho ativado, o like brabo maroto. E eu te vejo no próximo vídeo, hein? Até a próxima. Valeu!